Gente, hoje eu quero falar mais uma vez. Na verdade, não tem como falar de algo que eu não vivo. A gente não pode pregar algo que a gente não vive, ou que a gente nunca viveu. A gente não pode cantar algo que a gente não vive, ou nunca viveu. Eu não posso falar de algo que eu nunca vivi, ou que eu não vivo. Então hoje é isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre o perdão. Eu poderia vir aqui só depois que já estivesse assim, perfeito em perdoar. Mas isso não existe. A própria Bíblia diz que se a gente for esperar em circunstâncias perfeitas para fazer algo, a gente nunca vai fazer. Então, se eu esperasse por isso, eu não queria gravar esse vídeo. Eu ainda tô no processo de entender de verdade o que é o perdão. De perdoar quem eu preciso. De me perdoar. Mas eu preciso falar isso com vocês. Tem uma situação na minha vida a qual não tem necessidade de eu dar detalhes, mas que eu preciso perdoar. E nesse processo de perdoar, Jesus tem me ensinado algo. As pessoas precisam ser amadas. Foi porque a gente perde muito tempo julgando. A gente perde muito tempo condenando as pessoas pelo que elas fizeram com a gente. Condenando as pessoas pelo que elas fizeram com a gente no passado. Com isso, além de a gente não estar dando um exemplo do que é ser como Jesus, a gente também está perdendo tempo em viver aquilo que Deus tem pra gente. Nesse processo de perdoar, nesse processo dessa situação que eu vivo, Jesus tem me ensinado isso. Que as pessoas precisam ser amadas. Jesus, ele jamais faria isso. Jesus jamais devolveria o mal com o mal. Até porque a Bíblia, ela nos ensina isso. Se alguém te fizer caminhar uma milha, caminhe com ele duas. Se alguém bater na sua face, dê também a outra. Jesus não faria isso. Jesus não devolveria o mal com o mal. Eu sei, gente. Eu sei que é difícil você não querer responder da mesma forma que a pessoa te trata. Quando alguém te trata mal, quando alguém fala algo ruim pra você, quando alguém fala algo sobre você, a vontade que a gente tem é de responder à altura, de responder do mesmo jeito. A vontade que a gente tem é de revidar e fazer até pior. A nossa vontade é fazer vingança. Eu sei, isso faz parte da nossa natureza, infelizmente. Mas Jesus, ele ensina pra gente: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. E outra coisa, eu ia deixar para um outro vídeo, mas eu preciso falar nisso. Existe um padrão em todos os relacionamentos. E o maior exemplo deles é o nosso relacionamento com Deus. Que é o que uma parte faz não pode mudar, interferir o que a outra faz. Porque nosso relacionamento com Deus, que é o maior exemplo disso, Deus é fiel, eu sou infiel, mas a minha infidelidade não muda a fidelidade de Deus. Independente do que eu faço, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel, mesmo que eu seja infiel. Se alguém te trata mal, se alguém te trata com desrespeito, isso não significa que você vai tratar da mesma forma. Eu sei, a nossa vontade é essa. Da vontade de revidar. Às vezes é difícil não fazer isso. Mas se alguém te trata, por exemplo, como desrespeito, não diz que você precisa. Você não precisa, não tem que fazer da mesma forma.
não quer dizer que você vai tratar como desrespeito. Se alguém falar algo ruim pra você, isso não deve mudar a sua posição, que é a de tratar bem. Eu sei que é difícil. Mas as pessoas, elas precisam ser mais amadas pela gente. As pessoas precisam ser mais amadas e menos julgadas. Elas precisam de um ombro. Elas precisam de ajuda. É porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Às vezes, alguém vem falando tipo, coisas ruins pra você, descontando raiva em você. E aí você fica sem entender, acha que aquilo é pessoal e responde à altura. Só que às vezes, aquilo que a pessoa tá fazendo não é porque ela não gosta de você, não é porque ela quer te atingir, mas é porque ela precisa de um abraço, ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. Ela só precisa de um ombro, ela só precisa de alguém pra ouvir. Ela só precisa de um conselho. É por isso que é importante ouvir. Gente, eu não sei se o que eu tô falando tá fazendo sentido. Mas eu só tô falando porque eu sei que não sei o que eu tô falando. As pessoas precisam ser mais amadas. Não vale a pena a gente ficar trazendo o passado de volta. Isaías, o próprio Deus diz: esqueçam o que se foi, esqueçam as coisas passadas, o que ficou no passado. Vejam o que eu estou fazendo agora. Farei surgir fontes no deserto e rios no ermo. Os lugares que antes eram secos. Mas para que eu faça surgir fontes no deserto e rios no ermo, vocês precisam deixar o passado para trás. Entendam? Não tem como você avançar se você não deixar o passado para trás. Não dá para você viver coisas novas em Deus se você não deixar o passado para trás. Às vezes é um perdão que precisa ser liberado. Às vezes é um passado que precisa ser deixado para trás. Sabe por quê? A gente perde muito tempo naquilo. Não, mas fulano falou isso pra mim, fulano é assim e assim. Só que assim, isso aconteceu no passado. Talvez no presente aquela pessoa não seja mais assim. Talvez aquela pessoa já tenha sido transformada. E aí Deus quer restaurar. Ele quer fazer tudo novo. Porque Deus faz novas todas as coisas. Mas aí, Deus ainda não fez. Por quê? Porque você tá preso. Porque você fica preso àquela mentalidade. Não, eu não vou liberar perdão. Eu não vou falar com aquela pessoa porque ela é assim. Não vou falar com aquela pessoa porque ela é assim. Porque ela fez isso comigo. Porque ela tem essa personalidade. Você tá preso ao passado. Você tá preso ao passado. E quando a gente tá preso ao passado, Deus não pode fazer nada. O próprio Deus diz: deixe o passado pra trás. E veja o que eu estou fazendo agora. E já sairá a luz. Olha o que eu estou fazendo agora. Deixe o passado pra trás. Eu quero fazer uma coisa nova. Gente, eu não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo. O outro vídeo também, eu não sei como que eu consegui terminar, porque eu achei que eu não ia conseguir. Deixem o passado pra trás. Vejam o que eu estou fazendo agora. Meu Deus, gente, não sei o que eu tô falando, meu Deus. Quanta coisa a gente tá perdendo. Porque a gente tá preso no passado. E a gente fica, não vou falar com aquela pessoa. Eu não vou liberar perdão. Eu não vou voltar pra aquele lugar. Porque lá me fizeram mal. Porque fulano me tratou desse jeito. Porque aconteceu isso comigo naquele lugar. Se Deus tá falando pra você voltar pra lá, se Deus tá dizendo pra você ir, vai. Porque Deus tá falando, não é o homem. A música que eu tava lembrando esses dias é da Estela Laura, Descansa. Que diz assim: descansa, porque quem te prometeu garante. Quando Deus fala, Ele garante. O homem promete, mas não cumpre. Mas Deus fala e Ele cumpre. Quanta coisa a gente tá perdendo, deixando de viver em Deus, porque a gente tá preso no passado, a gente tá com a mentalidade passada. Gente, eu passei por um deserto. Eu nunca tinha vivido algo parecido. Passei pelo deserto.
Só que sabe o que aconteceu? O deserto no início era super desconfortável, mas depois começou a ficar muito confortável. E esse é o perigo, quando você se sente confortável no deserto, você não quer sair. Mas se você não sair do deserto, você não vai viver coisa nova em Deus. O deserto é lugar temporário. Mas quando você fica no deserto é porque você está preso ao passado, porque o deserto se tornou algo confortável. Deus não pode fazer enquanto a gente não der esse passo, o passo de sair do passado, de deixar o passado para trás. Quanta coisa, entendam isso, quanta coisa a gente está deixando de viver em Deus porque está preso ao passado. Quanta coisa a gente está deixando de viver em Deus por perdão que você não quer liberar. Quanta coisa a gente está deixando de viver em Deus por mentalidade errada, por mentalidade passada. Eu tô falando isso pra vocês, mas eu não sou a pessoa que mais sabe no mundo. Não sou. Eu ainda tô aprendendo. Tem coisa que eu preciso aprender, tem coisas que eu já aprendi. Outras ainda estão sendo aprendidas. Mas eu preciso ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês. Deixem o passado pra trás e vejam o que eu estou fazendo agora. Deus quer fazer algo novo, mas Ele não pode fazer enquanto a gente estiver com a mentalidade do passado. Enquanto a gente estiver evitando voltar para o lugar que Deus pediu, ou ir para o lugar que Deus pediu. Tem uma frase que eu lembrei que eu anotei no meu caderno, que diz assim: temos medo do sim de Deus, porque tudo que conhecemos é humano. Reflitam nessa frase.